Olá, seja bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos responder 10 perguntas sobre o profeta Daniel. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Pergunta número 1. Quem era Daniel? Alternativa A: sacerdote. Alternativa B: profeta. Alternativa C: pastor de ovelhas. Alternativa D: patriarca. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B: profeta. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê, entenda. Então, os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículo 15. Pergunta número 2. Para onde Daniel e seus amigos foram levados cativos? Alternativa A: Jerusalém. Alternativa B: Egito. Alternativa C: Babilônia. Alternativa D: Europa. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa C: Babilônia. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel capítulo 1, versículo 21. Pergunta número 3. Como eram chamados os amigos de Daniel? Alternativa A: Sadraque, Jonas e Joabe. Alternativa B: Jonas, Mesaque e Elifaz. Alternativa C: Abednego, Joabe e Sadraque. Alternativa D: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa D: Sadraque, Mesaque e Abednego. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. Pergunta número 4. Qual foi o novo nome de Daniel na Babilônia? Alternativa A: Barjonas. Alternativa B: Beltesazar. Alternativa C: Judas Tadeu. Alternativa D: Ananias. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B: Beltesazar. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículo 7. Pergunta número 5. Quem era chefe dos eunucos no reinado de Nabucodonosor? Alternativa A: Aspenaz. Alternativa B: Caifás. Alternativa C: Joaquim. Alternativa D: Nabucodonosor. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa A: Aspenaz. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Daniel capítulo 1, versículo 3. Pergunta número 6. O que Daniel propôs no seu coração fazer em relação ao rei? Alternativa A: não orar para Deus. Alternativa B: ser eunuco do rei. Alternativa C: não se contaminar com a porção e vinho do rei. Alternativa D: beber cerveja. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa C: não se contaminar com a porção e vinho do rei. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei.
nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel capítulo 1 versículo 8. Pergunta número 7. Nome do capitão da guarda do rei Nabucodonosor. Alternativa A. Aspenaz. Alternativa B. Arioque. Alternativa C. Dimas. Alternativa D. Anás. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B, Arioque. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Daniel capítulo 2 versículo 14. Pergunta número 8. Com que o rei Nabucodonosor sonhou, conforme o capítulo 2 de Daniel? Alternativa A. Uma árvore grande. Alternativa B. Feixes de trigo. Alternativa C. Com espigas. Alternativa D. Uma grande estátua. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa D. Uma grande estátua. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel capítulo 2 versículo 31. Pergunta número 9. O que apareceu na parede do palácio do rei Belsazzar? Alternativa A. Uma borboleta. Alternativa B. Uns dedos de mão de homem. Alternativa C. Uma sombra. Alternativa D. Uma rachadura. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa B, uns dedos de mão de homem. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Daniel capítulo 5 versículo 5. Pergunta número 10. Quantos metros tinha a estátua que Nabucodonosor fez e colocou no campo de Dura? Alternativa A. 60 metros, alternativa B, 120 metros, alternativa C, 30 metros, alternativa D, 15 metros. Tempo para responder. A resposta certa é alternativa C, 30 metros. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Daniel capítulo 3 versículo 1.